É uma palavra que traz cura para as nossas feridas, que nos traz a restauração pela graça de Deus. É o Espírito Santo agindo através dessa palavra, através dessa partilha. No versículo 13 ao 20. Vamos então entender o que Marcos está narrando aqui através do Evangelho do capítulo 4, no versículo do 13 ao 20. Acrescentou: não entendeis essa parábola? Como entendereis, então, todas as outras coisas? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem. Vem Satanás, tira a palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si. São inconstantes. É assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas e as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa escutam a palavra, acolhem-na e dão frutos 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a parábola do semeador, que lançou a semente. Então vamos entender a dinâmica dessa palavra. O próprio Cristo, ele fala a nós e nos coloca como terra. Nós somos uma terra que precisa ser boa, como é resumido aqui. Mas a palavra de Deus, ela é a semente lançada no coração do homem. A palavra de Deus é aquela palavra que penetra a alma, que cura as feridas, que liberta o homem de toda a opressão. Através da palavra, Deus ele se faz vivo no coração do homem. Por isso é tão importante o anúncio da palavra, a vivência da palavra, porque é o próprio Deus vivo falando aos nossos corações. É o Espírito Santo que vem trazendo a cura, a libertação que necessitamos. A palavra é a semente de Deus no coração do homem, é a manifestação do amor de Deus. E esse tema se encaixa realmente com essa leitura, porque vai falar lá no versículo 20... Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão frutos, 30, 100 por um. O tema, como está a terra do teu coração? O semeador está dizendo da realidade da semente, da palavra de Deus que cai em muitos corações. São realidades diferentes. Tem aquele coração mais duro, de pedra. Tem aquele coração que é cheio de espinho. Tem a beira do caminho. É a palavra de Deus que é lançada na realidade de cada pessoa. Mas o que diferencia a palavra de Deus no coração é como ela é recebida. Como a palavra de Deus está sendo recebida, como está a terra do teu coração. É uma terra boa? É uma terra que você planta e dá frutos? Ou é aquela terra que seca, que a semente morre dentro da terra, que não dá frutos, não germina? Então, aqui é muito importante o que essa parábola está trazendo aos nossos corações, porque ela dá direções, ela dá uma clareza de como devemos viver a vontade de Deus, como devemos ser terra boa. Porque um coração duro, um coração que é orgulhoso, um coração que é vaidoso, um coração que não perdoa, que não quer amar, ele é um coração fechado para a graça de Deus. A palavra de Deus vai entrar no coração e não vai acontecer nada. Se assemelha a uma dessas realidades. Ou é um coração duro de pedra, é um coração cheio de espinhos,
magoado, ferido? Ou é um coração que a graça de Deus é derramada, mas não tem efeito algum, porque não penetra no coração? Não faz sentido para a pessoa, ela não recebe a graça de Deus. Por isso, quando ouvimos uma pregação, quando participamos de uma oração, quando estamos na Santa Missa, quando vivemos uma experiência com Deus, é um momento de receber da graça de Deus, é um momento de tomar posse. Muitas vezes Satanás ele coloca distração, muitas vezes o inimigo coloca a nossa mente nas dificuldades do mundo, lá fora, o seu trabalho, a família, as coisas que você deixou em casa, e você perde a graça de Deus. Santo Agostinho já falava sobre isso. Eu tenho medo quando a graça de Deus passa e eu despercebido posso deixá-la passar. Então é necessário tomar posse. Um coração que se volta a Deus como terra boa é o coração que toma posse. É um coração que está sedento de receber de Deus, que confia em Deus, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação. Porque aqui deixa muito claro essa questão. Quando Jesus ele fala aqui aos corações, ele está narrando essa passagem do semeador para o povo. E ele está falando, já exortando o povo. Acrescentou, não entendeis as parábolas? Por que Jesus fala em parábolas? Porque o povo não entendia. O povo não tomava posse, então ele falava em parábolas para que o povo entendesse. E Jesus era um bom judeu. Os judeus eles falam muito bem. Eles se comunicam muito bem. Então, acrescentou, não entendeis em parábolas, como entendereis então todas as outras coisas? Como vão entender tudo relacionado ao reino dos céus, a vontade de Deus ao coração de vocês? No versículo 14, o semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas ouve. Vem Satanás e tira a palavra neles semeadas. Olha que interessante isso. Deus dá a graça, vivemos uma experiência profunda com Deus e Satanás rouba isso de nós. Ele tira a graça de Deus do nosso coração, mas tira por quê? Porque permitimos, porque vacilamos, porque não tomamos posse. A palavra de Deus precisa permanecer no nosso coração, mas quando Satanás quer nos seduzir, ele quer trocar a graça pela desgraça, ele coloca a ilusão do mundo. Sabe como um coração que vive uma experiência com Deus, ele sai da graça e ele cai na desgraça? Quando ele é levado pelo ódio. Quando acontecem situações de provações, ele se deixa levar pela angústia, pela falta de fé, pelo desespero. É uma situação financeira, é uma situação dentro do lar, é aquela pessoa que não ajoelha clamando a graça de Deus, é aquela pessoa que não vai buscar no coração do Senhor, que deixa as preocupações se levarem, deixa a preocupação te arrastar. Então Satanás rouba a graça. O que adiantou ir para a missa, por grupo de oração? O que adiantou aquela oração de cura, de libertação, se lá na frente você esquece tudo o que viveu? Toda a experiência de amor de Deus? Então é Satanás roubando do coração do homem a graça e a experiência com Deus. O mundo quer nos seduzir, quer nos tirar a graça de Deus a todo instante. Satanás ele investe nisso, ele trabalha nisso, porque ele sabe que um coração distante de Deus, ele está perdido, está arruinado. Então ele investe nisso. Há uma luta espiritual. Estamos combatendo contra o inimigo. E ele a todo momento tenta nos atingir. Precisamos estar atentos para que ele não roube a graça de Deus do nosso coração. E aí vai falar assim, versículo 16, outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria. Olha só, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si. São inconstantes e assim que se levantam as tribulações e outras perseguições por causa da palavra, eles tropeçam. Interessante isso, outros recebem a semente com alegria, recebem a palavra de Deus naquele momento, é bom, é graça. Todo o coração se alegra ao receber a palavra de Deus, ao receber uma oração.
ao vivenciar o derramamento do Espírito Santo, ao participar dessa graça de Deus. Mas e depois? É sustentado no coração ou nos deixamos levar? Aí fala o seguinte aqui, ó. Ouvem com alegria, recebem com alegria, mas não tem raiz em si. Qual é o motivo da nossa alegria? Quem é o motivo da nossa alegria? Jesus. E qual é a raiz que temos para alimentar essa graça em nós? A raiz é a nossa fé. Quando acreditamos no poder de Deus, pode acontecer qualquer situação pode se levantar, não abala a sua fé. A tua alegria não depende das pessoas, não depende de situações, de momentos, a tua alegria está em Deus. Sabe o que é uma pessoa de personalidade? Sabe o que é isso? É uma pessoa que não se deixa levar pelos acontecimentos ao seu redor. É uma pessoa que tem a sua fé firme em Deus. Ela sabe que a sua alegria é Jesus. Então, por mais que situações venham contra ela, tribulações, situações dentro do lar, no trabalho, isso não tira a sua alegria, a sua fé de Jesus. Isso não abala. A pessoa de personalidade, ela vai trabalhar, ela encontra pessoas mal-humoradas. E a pessoa responde mal, ou a pessoa nem responde, ou as pessoas ficam de cara fechada. Isso não tira a alegria do coração dela, porque ela não depende da alegria das pessoas ou da tristeza das pessoas. É uma pessoa que busca em Deus. Muitas vezes a gente se deixa levar porque tal pessoa falou de mim, porque tal pessoa me criticou. Calma aí, qual é o motivo da tua alegria? Fica no altos e baixos, né? A pessoa está feliz, eu estou feliz. A pessoa está triste, me magoou, então eu fico magoado. Não, a minha alegria é Jesus. Porque aí você vai glorificar o Senhor no momento da dor. A pessoa te tratou mal, você está vivendo uma situação difícil, recebeu até uma notícia difícil, há uma situação para resolver dentro do teu lar, financeira, você glorifica a Deus e pede a providência de Deus. Sabe que Deus vai mover o céu para derramar graça sobre a tua vida. Isso é raiz em Deus, é acreditar no Senhor, é não ser levado pelos ventos que passam na tua vida. Vento de alegria, você fica feliz. Vento de tristeza, você fica triste. Não, é sempre tomar posse da graça de Deus e, independente do que você está vivendo, é confiar no Senhor. Eu não estou vendo, João Paulo, está tudo caindo, está tudo dando errado, mas eu vou continuar confiando em Deus, porque o Senhor vai responder e a graça dele vai acontecer. Aí fala assim, ó. Mas não tem raiz em si, são inconstantes. Olha aí, ó, são inconstantes. Reza o terço, vem ao grupo de oração, vai à Santa Missa, tem a sua oração pessoal com Jesus, adora Jesus Eucarístico, vive uma vida de confissão. É inconstante aquela pessoa que não faz isso. Sabe que tem que confessar os pecados, mas não vai, fica aí prolongando, passa dia, um mês, um ano, não vai. Sabe que tem a Santa Missa, que é sagrado, que é pecado a Santa Missa, faltar a Santa Missa ao domingo, mas se deixa levar pela preguiça, pelo desânimo, acaba não indo. Sabe que tem que fazer a sua oração pessoal, buscar Jesus, adorar Jesus na semana, fazer a sua oração, rezar o terço, o rosário, mas não reza. Tem que ler a vida dos santos, a tradição da igreja, buscar alimento sólido, mas fica com preguiça, fica lá no WhatsApp, no TikTok, fica lá sei lá o quê, e se perde. Por quê? Não tem raiz, é inconstante. Então, como que Deus vai agir com o poder dele? Precisamos mudar as nossas atitudes, precisamos ter bons hábitos. Os santos, eles tinham bons hábitos. Eles não tinham... É interessante que as virtudes e o vício, são dois V's, né? Virtudes e vício. Os vícios é os nossos apegos às coisas do mundo, aquilo que mancha a nossa alma, que nos levam para o pecado, são os vícios. E as virtudes é o nosso apego às coisas boas, a graça. Quando você se torna uma pessoa que luta contra o rancor, contra a falta do perdão, você vai adquirindo bons hábitos.
Você vai se tornando uma pessoa forte, porque quando acontecer uma situação desagradável, chata, você vai saber suportar e vai agir da forma correta. Não vai agir da mesma forma, não vai buscar brigar, odiar, não vai abrir o teu coração para as coisas do mundo, mas você vai resistir para perseverar na graça de Deus. Então você vai se tornando uma pessoa virtuosa, sabendo que precisa perseverar, ser obediente a Deus, sabendo que precisa se humilhar muitas vezes, sabendo que precisa perseverar. Então se tornamos homens e mulheres de virtudes, virtuosos, como os santos, como a Virgem Maria era. Né? Nossa Senhora é o exemplo de virtude, a sua humildade, a obediência a Deus, mesmo diante das tribulações, como São José, a obediência ao Senhor, homem justo, fiel, casto. Então, assim, é a graça de Deus que vai encontrando espaço no nosso coração, que vai nos fortalecendo na batalha, no combate. Mas tudo isso é necessário uma luta pessoal, é conhecer a si mesmo, é olhar para dentro de si. A palavra até fala aqui, mas não tem raiz em si, entendeu? Então é conhecer o teu coração, as tuas fraquezas e se colocar diante de Deus. Deus sabe, Deus conhece a nossa história, conhece a nossa vida, Deus sabe das nossas fraquezas. Muitas vezes a gente quer esconder de Deus que somos fracos, que somos limitados. Não, é rasgar o coração diante do Senhor, falar: Senhor, eu estou fraco hoje eu não estou com vontade de orar, Senhor. Hoje é ser sincero com Deus. Padre Paulo Ricardo, ele fala assim, que muitas vezes vamos adorar Jesus e levamos um personagem. Chegamos lá arrasado, coração destruído. Glórias a ti, Senhor, eu estou feliz, estou alegre, eu te louvo, eu te amo. Tá nada, tá arrasado, acabado lá, e chega como um personagem diante de Jesus. Jesus ele conhece o nosso coração, sabe da nossa fraqueza. E é aí que precisamos reconhecer: Senhor, eu estou fraco hoje. Jesus, eu não consegui rezar, eu não consegui viver a tua vontade, eu não consegui, Senhor Jesus, permanecer firme nos meus propósitos. Me ajuda, Senhor. É reconhecer, é virtude da humildade, reconhecer as nossas fraquezas que precisamos melhorar. Você está mentindo para você mesmo, porque você vai vivendo como se nada tivesse acontecendo. Você vai criando uma máscara. É a chamada hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? No grego, hipócrise era uma máscara usada pelos cavaleiros que batalhavam. Eles colocavam uma máscara e ninguém sabia quem é que estava por trás da máscara. E eles combatiam na arena. Aí é chamada a hipócrise. A máscara é hipocrisia. É colocar a máscara, viver mascarado, viver de uma forma dupla personalidade, entendeu? Mostrar uma coisa que você não é. Você esconder atrás de uma realidade. E a gente sabe que somos fracos, que precisamos do Senhor. Precisamos ter um coração humilde, porque o Senhor, ele age num coração humilde. E aí a gente segue aqui no versículo 18. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas e as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Mas as preocupações não é o que tem tirado muitos cristãos, muitos católicos da graça de Deus? Vem as preocupações. Quem não sofre nessa vida? Todos nós sofremos. Mas uma coisa é sofrer com Jesus, outra coisa é sofrer no mundo. Quando você sofre por Jesus, você se fortalece, você se santifica. O sofrimento por Jesus, ele vai trazendo santificação para a alma, amadurecimento espiritual. É viver na graça do Senhor. Sofrer por Jesus é lutar contra o pecado, é lutar contra os nossos desejos para se tornar um homem melhor, uma mulher melhor diante de Deus. Mas sofrer pelo pecado é algo que não tem recompensa, é destruidor. O salário do pecado é a morte, diz São Paulo aos Romanos. Então destrói a alma, destrói o coração, é angústia, é tristeza. Por isso estamos vivendo um tempo, uma época de
depressão, de ansiedade, porque as pessoas não se deixam levar pelo Espírito Santo, elas não se deixam ser curadas. Quantas pessoas que eu tenho orado com depressão, com ansiedade, que têm sido curadas? Quantas pessoas têm sido restauradas pelo poder de Deus? Mas quantas pessoas fecham o coração e não querem, não acreditam no poder de Deus? Preferem viver o seu sofrimento, que é em vão. Sofrimento que destrói, que corrói a alma. Então o Senhor nos chama a essa experiência de ser curados, de ser restaurados, e não deixar que as preocupações nos tirem da graça de Deus. As preocupações, ela destrói a palavra de Deus no coração da pessoa. As angústias, quando a gente se volta para as coisas do mundo, a graça de Deus não acontece nas nossas vidas, porque a gente perde a nossa fé. A nossa fé é abalada pelos ventos do mundo. E aí, por fim, que é o tema que é profundo aos nossos corações: como está a terra do teu coração? Precisamos trabalhar a terra. Todo plantio que é feito em terra, o plantio é feito em terra, claro, não é feito na água, né? É na terra. Amém? Concordam comigo, sim ou não? É. A terra precisa ser preparada, sim ou não? Sim. Eu não sou da roça, mas sei muito bem. Então você sabe muito bem que a terra, para ser um bom plantio, para dar frutos, ela precisa ser bem preparada para que haja ali um bom plantio que possa dar frutos. E o que acontece? Triturada, molinha. Então, é bem preparada mesmo. Olha como é importante para que a terra se torne boa. Então Deus, nessa noite, Ele está triturando, Ele está preparando a terra do nosso coração, está ajeitando aquilo que estava fora. Ele está cuidando da terra do nosso coração. E eu acho interessante a terra, porque é interessante a questão da graça e do pecado na vida do homem. Eu não sei se vocês sabem, mas como que é a ação espiritual da graça e do pecado na realidade do homem? O homem, ele é uma terra. A própria palavra deixa bem claro do semeador. Essa terra, ela pode ser terra boa, abençoada por Deus, ou ela pode ser uma terra ruim, amaldiçoada por Satanás. Quando uma pessoa ela sai da graça de Deus e ela peca, ela cria uma terra ruim. E Deus já não tem mais espaço. A pessoa expulsa Deus da terra do coração dela, quando ela se torna uma terra ruim. Mas fica vazia? Não. Satanás, ele toma conta. Aonde Deus não está, Satanás está. Ou é Deus ou é o demônio. É a escolha que temos. O nosso coração é exatamente assim. Satanás, ele tem terra onde pisar. A gente sabe que os demônios, os espíritos malignos, são espíritos malignos. Eles não têm corpo. E um demônio não pode ficar em um local. Ele não tem como ficar. Eu tenho um corpo, eu fico nesse local. Você não pode ficar no mesmo local que eu, porque eu já estou aqui. Eu posso permanecer aqui, mas um demônio não pode permanecer num local. Aí que entra a tensão espiritual. O demônio, sabendo que aquela terra é favorável a ele tem liberdade devido ao pecado, então ele habita naquela terra, que é muitas vezes o coração do homem. Aí acontece a destruição da vida do homem, a depressão, as enfermidades. E como que ele é expulso dessa terra quando ela se torna boa? Quando a pessoa se arrepende dos pecados, quando a pessoa busca uma confissão. Ela foi lá no sacerdote, se arrependeu de coração. Porque quando a pessoa vai se confessar e não se arrepende, não vale de nada. Porque ela não se arrependeu. Então a confissão ela é válida quando a pessoa se arrepende. Então o que acontece com aquela terra? Ela se torna boa. E Satanás não habita em terra boa. Ele não suporta terra boa. Uma terra abençoada, ele não suporta. Então ele foge. Entende como precisamos viver a graça de Deus e renunciar ao pecado? É por isso que acontece a opressão diabólica, a possessão diabólica. É por isso que acontece a destruição da vida daquela pessoa, porque ela deu brecha para que o demônio destruísse a vida dela.
É a semente de Satanás que é lançada na vida daquela pessoa. Então, quando nós renunciamos às coisas do mundo, renunciamos a Satanás, a terra do nosso coração se torna boa. Aí acontece, versículo 20, aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão frutos, 30, 60 e 100 por um. Acontecem os frutos. A semente, ela vai fecundar o coração do homem que é terra boa. E vai acontecer o quê? Quais são os frutos? A vida nova no espírito, as atitudes, a busca daquela pessoa, ela vai começar a confiar em Deus, ela vai tomar posse da graça de Deus, a semente do amor de Deus vai germinar no coração daquela pessoa e vai haver o quê? A conversão, a transformação da vida daquela pessoa, a salvação que vem de Deus. Então a semente é o amor de Deus no coração do homem. É o Espírito Santo agindo com liberdade em nossas vidas, nos impulsionando, nos dando força, nos fazendo viver o Evangelho. Aí é interessante que Mateus, ele fala sobre isso também, sobre a terra boa, no versículo 23, Mateus 13, 23, não precisa pegar não. Ele vai dizer, a terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto como por 60 e por 30 por 1. A terra boa é semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende. Não é só ouvir. Ouvir todo mundo ouve. Todo mundo escuta a palavra de Deus. Hoje todo mundo fala de Deus. Mas quem é que compreende? Quem é que abre o coração? Quem é que se volta para Deus numa situação de fé? Eu acredito. Sabe que a conversão ela se dá dessa forma? O que é a conversão do homem, da pessoa? Ela escuta a palavra de Deus. Aquela palavra faz sentido para aquela pessoa. Jesus é o meu Salvador. Jesus, ele é o meu Salvador, ele me ama. A pessoa traz para a mente dela, ela começa a trabalhar isso na mente dela. Ela aceitando como verdade, a palavra diz que a verdade liberta. Ela traz ao coração dela. Quando a palavra de Deus, a verdade do Senhor chega no coração do homem, da mulher, a pessoa é transformada. Ela começa a gerar nela a graça de Deus, a se abrir ao mover de Deus, a ter fé. E do coração vai para as atitudes. Uma pessoa que está agindo pelo Espírito, ela teve a experiência de conversão. Mas como uma pessoa que não teve essa experiência, vai ter uma experiência de conversão, vai agir na graça de Deus, vai confiar em Deus. Primeiramente, ela não aceitou, não tomou posse da palavra. Ela não entendeu a mensagem do coração de Deus, ela se fechou. A semente caiu na terra ruim, no coração duro. E como que Deus vai agir na vida de uma pessoa? Deus dá o livre-arbítrio, a liberdade do homem de viver ou não a sua graça. Deus quer um coração sincero. Deus nos chama a ser filhos, e o filho ele vem por amor. O filho ele encontra o Senhor por amor. É por amor. E este amor que transforma o coração do homem. O mundo precisa do amor de Deus. O mundo precisa da experiência, da graça de Deus, da palavra de Deus. Mas se fechar o coração, não tem como a graça acontecer. Como? As pessoas querem paz, querem cura, querem libertação nos dias de hoje. É contraditório. Eu quero paz, quero cura e libertação, mas não quero Deus. Não quero a graça de Deus. Isso é contraditório. Só Deus pode dar a graça. Só Deus pode curar um coração ferido. Só o Senhor pode restaurar a vida do homem. Só Deus. Então, por que o mundo está destruído dessa forma? Porque há tantas mortes, porque há tanto desespero, drogas, bebidas, porque Deus está ausente daquela família, daquele coração. Porque os frutos... Como que a gente reconhece o fruto de uma árvore? Vamos pegar um pomar de maçã. A árvore das maçãs, o pomar. Como que você sabe que ela está dando frutos?
É visível pelas maçãs. É uma lógica, certo? Como que você sabe que uma pessoa ela está dando frutos em Deus? É visível. É as atitudes dela, é a forma que ela fala, é a forma que ela se comporta. Será que estamos sendo terra boas? Como está sendo o nosso testemunho diante das pessoas? Dentro do nosso lar, no nosso trabalho, no dia a dia, dentro da igreja, estamos dando frutos, sendo terra boa? Ou somos aquela terra ruim que não sai fruto nenhum, que não dá graça nenhuma, que é sem graça? Então precisamos trazer ao nosso coração essa experiência de poder meditar, de poder ser terra boa diante de Deus. Fecha os teus olhos neste momento. Fala com Jesus neste momento. Fala com o Senhor. Senhor, o que eu faço para ser terra boa, Senhor? Me ajuda a ser uma terra boa, a dar frutos. Me ajuda a ser uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo, a viver o Teu amor. Jesus, eu preciso mudar os meus maus hábitos, eu preciso deixar os meus vícios, os meus apegos, eu preciso, Senhor, de conversão verdadeira, sincera no meu coração. Senhor, somente o Senhor pode dar essa graça ao meu coração, somente o Teu Espírito Santo pode me ensinar a ser um bom cristão, a dar frutos. Eu quero, Jesus. O primeiro passo é esse, meus irmãos, é querer. Deus, Ele age no querer do coração do homem. Fala para Jesus, eu quero ser terra boa, eu quero ver os frutos do Teu Espírito Santo na minha vida, eu quero ver a Tua graça, Senhor, sobre a minha área familiar, sobre a minha área financeira, sobre a minha área espiritual. Eu quero ver o Senhor agindo nas áreas da minha vida, eu quero a Tua alegria no meu coração, eu não quero depender do mau humor das pessoas, eu não quero depender de pessoas, eu quero confiar em Ti, Senhor. Eu quero perseverar na Tua graça, mesmo diante das tribulações, das dificuldades. Eu quero ser fiel, Senhor, nas pequenas coisas diante de Ti. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso ser terra boa. Eu preciso fazer a Tua vontade, ser obediente à Tua voz, Senhor. O Senhor tem falado ao meu coração. Me ajuda a obedecer. Me ajuda a tomar posse da Tua graça, a ser fiel, Senhor, nas pequenas coisas. Eu quero mudar, Senhor Jesus. Eu quero ser uma pessoa nova no Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor Jesus, nessa noite, entrar no propósito de ser uma pessoa nova, melhor pelo Teu Espírito Santo, agraciada pelo Teu poder, porque eu quero ter uma experiência de amor no meu coração. Eu quero ter a porta aberta do meu coração para o Teu Espírito, para a Tua graça. Jesus, eu quero a minha alma salva, Senhor. Eu quero viver eternamente contigo no céu. Eu desejo o céu, então eu tenho que trilhar um caminho de céu aqui na terra para poder estar na eternidade, porque o que eu trilhar aqui na terra é o que eu vou viver por toda a eternidade. Então eu quero perdoar, Senhor Jesus. Eu quero entregar as mágoas do meu coração. Eu quero entregar o rancor, as reclamações que saem dos meus lábios muitas vezes, Senhor. Eu quero renunciar a isso. Eu quero renunciar à ação do inimigo na minha vida, fechar a porta para Satanás e abrir o meu coração para o Teu amor, para a Tua graça, Senhor. Eu quero ser curado das minhas feridas, Senhor, ser liberto de toda a opressão. Senhor Jesus, opera a Tua graça sobre mim, me faz terra boa, Senhor Jesus, nessa noite. Me faz uma pessoa renovada, agraciada pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua semente, a palavra que está sendo lançada no meu coração, possa fecundar o meu coração, germinar, Senhor, e dar muitos frutos, Senhor. Eu quero dar muitos frutos para a Tua honra e glória, Jesus. É uma palavra que traz cura para as nossas feridas, que nos traz a restauração pela graça de Deus. É o Espírito